Uma pergunta recorrente entre pecuaristas da atividade de cria é: há vantagem em fazer IATF ou é melhor investir em touros na monta natural? Afinal, será investimento a cada 5 ou 6 anos e a IATF é todo ano. Em 2018, 86,3% das inseminações realizadas no Brasil foi através de IATF. Em 2002, esta participação era de apenas 1% e o número de inseminações passou de 6% para 14% no mesmo período. Só de 2015 para cá, houve um aumento de 26% nas IATFs no Brasil. Será que é modismo? 16 anos, que transcorreram de 2002 até 2018, ou tem vantagem que justifique o investimento na tecnologia? Este será o tema do Na Ponta do Lápis de hoje. Nós temos várias realidades nos sistemas de criação Brasil afora. Neste exemplo, iremos comparar o investimento em touros para se fazer monta natural com o mesmo valor investindo em IATF. Quais parâmetros foram utilizados? Para 500 matrizes Nelore, numa proporção de 1 touro para cada 25 matrizes, seriam necessários 20 touros em monta natural, que no valor médio de R$10 mil por touro, dá um investimento de R$200 mil. Este mesmo investimento, sendo feito no exemplo em que se usa IATF e não precisaria de touro, daria para comprar 63 novilhas de R$ 2.031, que dá R$ 128 mil, mais 450 prenheses de IATF a R$ 160, que dá os outros R$ 72 mil. Esse valor da IATF é por matriz prenha, com protocolos, mais sêmen, mais mão de obra, mais material de consumo, mais vacina reprodutiva. Em ambos os casos, a prenhez considerada foi de 80%, assim como a perda embrionária fetal, que é do dia que faz o diagnóstico até o nascimento, de 6%, e 3% de morte do nascimento até a desmama. A desmama, para comparação, é de 7 meses, sendo utilizado o peso de 5,5 arrobas na monta natural, na média de machos e fêmeas, e 7 arrobas de média para a IATF. A gente sabe que a intenção da IATF é fazer melhoramento, mas principalmente uma grande vantagem da IATF é nos cruzamentos. E 7 arrobas é um valor razoável. Eu mesmo fiz uma desmama esses dias e deu quase 8 arrobas de média, machos e fêmeas cruzados. Também faremos descarte das matrizes que não pariram, todas as matrizes que não pariram. Só foram considerados os custos relacionados à reprodução, pois os outros custos da fazenda são comuns aos dois casos. Quais seriam os resultados nesta simulação? 500 matrizes em monta natural com 80% de prenhez dá 400 prenhezes. Descontando-se das 400 prenhezes 6% de perda embrionária, nós obtemos 376 nascimentos. Descontando 3% de morte até desmama, dá 365 desmamados, que, num peso médio de 5,5 arrobas, dá 2.007 arrobas e meia, vezes R$200, que é o preço de hoje, média de machos e fêmeas, dá R$ 401.500. Temos também a receita das matrizes de descarte, que são aquelas que não pariram. Descontando-se 500 matrizes expostas de 376 que pariram, teremos 124 matrizes de descarte. Multiplicando por 14 arrobas cada matriz, temos 1.736 arrobas, que ao valor de R$ 150 chega-se a R$ 260.400. Então a receita total bruta, somando-se a receita dos bezerros mais a receita das matrizes,
é de R$ 661.900. E descontando o investimento de R$ 200.000, chega-se a um lucro bruto de R$ 461.900. Volto a dizer que não foi levado em consideração os outros custos, só levando em consideração o custo da reprodução. Neste caso da monta natural, o investimento nos touros no primeiro ano. No caso da IATF, são expostas 563 matrizes, visto que compramos 63 novilhas. Então, com 80% de prenhez, dá 450 prenhezes. Menos 6% de perda embrionária, 423 nascimentos. Então, os 423 nascidos menos 3% da morte até desmama, dá 410 desmamados, vezes 7 arrobas, 2.870 arrobas, vezes R$200, R$ 574.000. As matrizes para descarte seriam 563 que foram expostas, menos as 423 que pariram, dá 140 descartes, vezes 14 arrobas, 1.960 arrobas, vezes R$150, R$294.000 de receita de matrizes, descarte. A receita total bruta seria, então, 868.000, que é 574 mais 294, menos o investimento de R$200.000, referentes à compra das novilhas, mais a compra das prenhezes, das 450 prenhezes. Neste caso, nós temos um lucro bruto de R$668.000. Então, a diferença entre R$668.000, que seria o lucro bruto da IATF, menos R$461.900, que é o lucro bruto da monta natural, temos R$206.100 pró IATF, equivalendo a 44,6%. Ou seja, descontando todos os custos, ainda assim, temos uma diferença de R$206.000 pró IATF. Mas a pergunta que vem logo a seguir é a seguinte: mas nos próximos anos eu não terei mais que investir em touros, porque já investi no primeiro ano. Então, veremos agora o que acontece nos anos subsequentes. Nos anos subsequentes, realmente não teremos mais a despesa da compra dos touros, então nós teremos a receita total bruta, no caso da monta natural, igual ao ano anterior, que é R$ 661.900. Como não houve investimento, não houve compra de touros, o lucro bruto é igual à receita bruta, que é de R$ 661.900. No caso da IATF, a receita total bruta também é igual ao ano anterior, de 868.000, e a única despesa que teremos será para a prenhez da IATF, já que não houve compra de novilhas. Então, o lucro bruto dá R$ 796.000. A diferença para o IATF ainda continua sendo de R$ 134.100, que equivale a 20,3%. Lembrando que essa diferença será todos os anos, não só no segundo ano, todos os anos. As outras vantagens não mencionadas da IATF são redução do intervalo de parto, porque os protocolos de IATF, o protocolo hormonal, o controle mais efetivo, a gente consegue reduzir o intervalo de parto. Redução da idade ao primeiro parto, pela questão da genética, que a precocidade sexual, tanto no Nelore, é melhorada, mas principalmente nos cruzamentos. Redução da idade ao abate, precocidade de terminação é outra característica que é perseguida nos melhoramentos, nos programas de melhoramento. Redução do risco com reprodutores, visto que na IATF não tem touro, então está livre de acontecer acidente com touro, acidente com manejador, briga entre touros, né? Touro por a cerca, quebrar a perna, quer dizer, prejuízo que acontece. Outra vantagem é o nascer no cedo, pois sabe-se que o mês de nascimento influencia muito no peso da desmama, e quando se faz IATF podemos concentrar os nascimentos no melhor mês, dentre outras vantagens. Todos os cálculos foram feitos com números da realidade regional. Pode haver diferença na sua realidade. Controle, meça, registre e encontre seus próprios números. E se eu não tiver nenhum custo na compra dos touros?
Ou seja, se eu nem comprar touro, tiver touro lá que eu já uso, ou pegue do próprio rebanho. Então, na próxima animação, colocaremos na ponta do lápis os custos entre monta natural com touros do rebanho versus IATF. Eu sou José Lauro, médico veterinário e consultor técnico da Mais Cria, em mais um Na Ponta do Lápis.